Saber Direito desta semana, o professor Marcos Felipe Aragão traz um curso em que vai abordar os entes políticos, a administração pública e órgãos públicos. Ele vai explicar ainda o que são e como funcionam as autarquias, agências reguladoras, fundações públicas, agências executivas, consórcios públicos e empresas estatais. Começa agora a aula 3. Olá, senhoras e senhores. É o programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça. Eu sou o professor Marcos Felipe, professor de Direito Administrativo, e estamos aqui no nosso encontro número 3, aula 3, onde abordaremos, portanto, as fundações públicas, as agências executivas e os consórcios públicos. Estamos no âmbito do nosso curso de Organização da Administração Pública Brasileira. Uma linha doutrinária, uma linha do direito administrativo especificamente. Vamos dar continuidade, é um prazer tê-los aqui conosco novamente. Portanto, como resumo da aula, podemos sintetizar os principais pontos que serão abordados nesse nosso encontro de hoje. Vejamos. Conceitos, previsões normativas, personalidade jurídica, requisitos e prerrogativas, controles, contrato de programa e contrato de rateio. Isso tudo atrelado aos 3 pontos principais do nosso encontro de hoje, que são as fundações públicas, agências executivas e, justamente, por final, os consórcios públicos. Vamos lá, vamos começar hoje, pessoal, portanto, com as fundações públicas. Fundações públicas, de acordo com o que nós já vimos nas aulas anteriores, de acordo com o artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição Federal, as fundações públicas são entidades da administração pública indireta, né? Possuem autorização legal para serem criadas e, portanto, como ente da administração indireta, possuem personalidade jurídica própria, tal como prescrito no Código Civil, tal como previsto nas preleções do direito administrativo, que nós já conversamos até agora sobre o assunto, né? Uma vez sendo a entidade da administração indireta, o ente político criador da fundação pública utilizou da técnica da descentralização e criou pessoa jurídica distinta. Senhores e senhoras estão lembrados desses conceitos? Portanto, vamos dar continuidade a eles aqui. Não percam o foco nem o pensamento nesses conceitos básicos para darmos seguimento às nossas lições, ao nosso aprendizado da organização da administração pública no Brasil. As fundações públicas podem ser assim conceituadas. Peço licença para ler um conceito rápido e muito importante no direito administrativo. É o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado, na ordem social, com autonomia e mediante controle da administração pública, nos termos fixados em lei. Conceito, como já comentamos anteriormente, do professor, do consagrado professor Eli Lopes Meireles, administrativista famoso no direito brasileiro, né? Aqui, desse conceito, nós já conseguimos extrair alguns pontos essenciais para o nosso pensamento, para destrincharmos características, prerrogativas, requisitos, tudo isso das fundações públicas, nosso marco teórico de agora. Vamos lá, seguindo aqui adiante, personalidade jurídica. Quando nós falamos em fundações, nos lembramos um pouco das fundações do Código Civil, fundações privadas. Qual é a ideia central das fundações privadas? As fundações privadas são calcadas no seguinte pensamento primordial. O destacamento de um patrimônio feito pelo instituidor da fundação que foca no patrimônio e destina tal patrimônio a uma finalidade específica, devidamente aprovado nas instâncias necessárias, nas instâncias adequadas, conforme a legislação de regência. Então, pega-se um patrimônio, destina a uma finalidade especial, não é mesmo? E aí todo esse patrimônio vai ser gerido por uma estrutura. Essa estrutura e esse patrimônio juntos, destinados à execução de uma atividade final, isso tudo vai ser o quê? Uma pessoa jurídica, uma fundação.
Aqui, portanto, uma fundação de direito privado, não é mesmo? Isso extraímos muito bem da leitura do Código Civil. Quando estamos aqui no âmbito do direito público, mais especificamente no âmbito do direito administrativo, nós temos as fundações públicas. Portanto, resgatando um pouquinho do conceito que acabamos de ler, temos um patrimônio público, total ou parcialmente destinado ali às finalidades precípios da missão institucional que o Estado quer concretizar com aquela fundação pública, submetida a essa seara do direito administrativo, que é o controle da administração pública, uma atividade estatal e todos os termos fixados na lei de regência. Portanto, aqui existe uma diferença, né, entre a fundação pública e privada, uma diferença clássica. A primeira, fundações privadas, são criadas pela autonomia da vontade de pessoas privadas, pessoas na seara, né, no mundo privado. As fundações públicas são criadas por expressão de vontade do poder público. E aí, portanto, como já vimos, figuram lá nos normativos principais do assunto, que são entidades integrantes da administração indireta. No que tange especificamente a personalidade jurídica dessas fundações públicas, nós temos uma pequena consideração a fazer. Doutrinariamente, a doutrina do direito administrativo brasileiro, por uma interpretação da legislação de regência, diz que, nos traz a ideia que as fundações públicas elas podem ser fundações públicas de direito público ou fundações públicas de direito privado. Então, elas podem ser, todas elas são fundações públicas, né, porque criadas por ato de vontade do poder público. Mas a personalidade jurídica propriamente dita pode ser diferente, a depender da forma de criação e da lei de regência, a lei que autoriza a sua criação. E aí, essa expressão que eu acabei de utilizar, lei que autoriza a sua criação, também precisa ser revisitada. Logo mais eu falarei com os senhores e as senhoras sobre isso. As fundações públicas, portanto, seja tendo natureza jurídica, de natureza privada, personalidade jurídica, desculpe, de natureza privada, personalidade jurídica de direito público, elas serão criadas mediante a edição de lei prévia. Essa lei, portanto, ela pode ser lei autorizativa ou lei criadora. Mas, comumente, como vimos do artigo 37, inciso 19 da Constituição, tinha lá a previsão de que a lei autorizará a criação de tais entidades. Mas, como vimos por uma interpretação sistemática das normas sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho, doutrinador de direito administrativo, percebe, nos traz em seu livro, Curso de Direito Administrativo, que se o poder público criar, mediante lei, uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público, essa pessoa jurídica integrará a administração indireta e gozará das prerrogativas inerentes à fazenda pública. Portanto, se aproxima em muito de uma autarquia, como nós vimos nas aulas anteriores. Tanto que, em algumas ocasiões, tal doutrinador nos traz a ideia de que seriam fundações autárquicas, dando a qualificação plena de autarquia às fundações públicas, que são outras, né? Pertencem a uma outra categoria de figura jurídica de entidades da administração pública indireta, não é mesmo? Então, partindo dessa lógica, uma vez que se aproxima todas as questões referentes a prerrogativas, direitos, deveres das fundações públicas de direito público, das autarquias, a elas merece maior deferência do direito público, não é mesmo? Então, para essas, a lei, teoricamente, não deveria autorizar a criação, mas sim criar efetivamente tais fundações, como acontece com as autarquias, não é mesmo? Os senhores e senhoras se recordam bem que as autarquias, elas são criadas por lei e não somente autorizada a criação por lei, não é mesmo? Tendo por base esse conhecimento e essas premissas, as fundações públicas de direito público também seguiriam a mesma lógica. Faz sentido, não é mesmo? Portanto, fundações públicas de direito público seriam criadas por lei. E as fundações públicas de direito privado?
As fundações públicas de direito privado teriam, portanto, o comando legal e constitucional que nós vimos. Teriam, sim, a sua criação autorizada por lei. E aí, sim, logo após, os seus atos constitutivos seriam levados a registro, tal como ocorre na seara do direito privado. O que acontece seria uma mescla do direito público com o direito privado, porque justamente neste ponto estamos no campo do direito administrativo, onde a vontade do poder público é importante para a deflagração da criação da entidade, mediante a técnica da descentralização. Tudo isso como nós já vimos até aqui, não é mesmo? Então, entendimento majoritário é que, a depender da natureza da fundação, se com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, e a depender dos termos da lei criadora ou autorizativa, a fundação seguirá o caminho de fundação autárquica, fundação de direito público mesmo, ou fundação pública de direito privado, o que aproximaria essa figura de direito privado das empresas estatais. Figuras essas, né? Instituições essas, que serão alvo da nossa aula número 4. Portanto, aqui faço o registro da importância, da continuidade do nosso curso e da satisfação que eu tenho de interligar conceitos e de trazer para os senhores e para as senhoras uma forma integrada, holística de aprendizado, né? Faremos uma abordagem mais específica das empresas estatais, mas aqui já adiantando que as fundações públicas de direito privado teriam uma aproximação do regime jurídico, prerrogativas, a condição jurídica delas no ordenamento e nas relações como um todo se aproximaria dessas instituições, dessas figuras jurídicas que nós vamos ver mais adiante. Vamos prosseguir, portanto, com mais alguns pontos importantes sobre as nossas fundações públicas. Como eu coloquei muito expressamente aqui, já nessa aula, as fundações públicas de direito público são consideradas fundações autárquicas, porque se aproximam das autarquias, né? E aí teriam sua criação diretamente por lei. Isso se dá porque justamente o ramo do direito público assim determina. As fundações públicas de direito público, portanto, teriam em sua atuação a primazia da incidência das normas de direito público, assim vistas como entidades muito próximas do ente político que a criou, tais como nós falamos das autarquias aqui na aula anterior. Já as fundações públicas de direito privado seriam um pouquinho diferente, estariam mais sujeitas a um regime híbrido, a um regime misto, uma vez que teriam-se incidências de normas de direito público, uma vez que tais normas regulamentam a vontade do poder público em criar essa entidade, como aqui comentamos e estamos destrinchando com o passar do tempo. Mas, por serem de direito privado, teriam, por outro lado, também incidências de normas de direito privado, como o regime de pessoal, teriam pessoal regidos pelo regime seletista, dentre outras questões de suma importância. E aí, temos aqui, agora, também um ponto crucial para abordarmos: a fiscalização do Ministério Público. O Ministério Público, pela Constituição, é o custos legis, o fiscal da lei, né? O detentor da tutela dos direitos coletivos, difusos, individuais homogêneos, do sistema como um todo e de todas as competências ali previstas na Constituição, das competências peculiares que lhes são incumbidas no texto constitucional. O Ministério Público, portanto, figura como um verdadeiro fiscal da lei. Isso é de amplo conhecimento na nossa sociedade, para além da questão penal, né? Estamos aqui no campo mais, vamos dizer assim, civil, né? No campo civil lato sensu, amplamente falando. Na esfera penal, o Ministério Público trabalha sob outras premissas, com outros contornos jurídicos, não é mesmo? Aqui na seara civil, o principal foco, genericamente falando, é que o Ministério Público atua como fiscal da lei. E, partindo das premissas do direito privado, mais especificamente das normas do direito civil, do Código Civil, o Ministério Público tem um papel crucial, um papel essencial na fiscalização e no acompanhamento das fundações. Fundações, muito prioritariamente, as de direito privado.
E é isso que nós vamos debater nesse ponto. Como é que ficam as fundações públicas? O Ministério Público, portanto, nas fundações em geral, nas fundações de direito privado, conforme dicção expressa do Código Civil, artigo 66, se não me falha a memória especificamente, as fundações ficam sujeitas ao controle direto do Ministério Público. O Ministério Público controla seus atos, o cumprimento dos objetivos estatutários, né, a sua missão finalística, se vem sendo cumprida, atendida, e o Ministério Público possui poderes amplos de fiscalização e até mesmo de judicialização, se assim for necessário. Quanto às fundações públicas, isso é imprescindível? Isso é determinante na realidade e no mundo das fundações públicas? Essa mesma fiscalização do Ministério Público que exerce lá no campo das fundações privadas também ocorre nas fundações públicas? Segundo majoritária doutrina administrativista, o Ministério Público não tem o mesmo papel e a mesma finalidade nas fundações de direito público. Uma vez que as fundações públicas, vamos assim dizer, uma vez que as fundações públicas, por serem entidades integrantes da administração indireta, elas já têm o dever de submissão ao controle finalístico, aquele controle típico da administração direta com a administração indireta, que nós já conversamos aqui das autarquias, não é mesmo? Começamos a abordar lá atrás na estruturação e organização da administração pública brasileira e especificamente demos uma esmiuçada quando falamos de autarquias. Então, aqui aplica-se a mesma lógica. O controle finalístico também é exercido considerando a questão das fundações públicas. O Ministério Público, no campo do direito público, no campo das fundações, portanto, públicas, ele fica no exercício de sua missão institucional comum, como um fiscal da lei normal. Ele pode, sim, averiguar irregularidades, cabe ao Ministério Público, como, por exemplo, fiscalizar possíveis práticas de atos de improbidade administrativa, tal como previsto na Lei de Improbidade Administrativa, não é? Cabe ao Ministério Público fiscalizar e zelar pelo efetivo cumprimento da lei, dos direitos difusos, o atendimento, a tutela dos direitos difusos, coletivos. E nessa seara, se as fundações públicas estiverem ali imbricadas, estiverem ali participantes de um cenário sujeito à fiscalização do Ministério Público, nada impede que ele exerça a sua competência, a sua missão institucional. Mas aquela função precípua, aquela função especial prevista no Código Civil, aquela ideia nós não trazemos aqui para o campo do direito público. Segundo a doutrina majoritária, aqui eu posso citar o professor Rony Charles, o professor Fernando Baltazar, que no seu curso de Direito Administrativo assim explicitam dessa maneira. Vamos prosseguir com mais outro tópico de suma importância. As fundações autárquicas de direito público, as fundações públicas de direito público, gozam, portanto, dos mesmos privilégios e prerrogativas das autarquias e dos entes políticos que a criaram, não é mesmo? Então, como que fica a situação das fundações públicas de direito privado? Conforme já falamos aqui, se assemelham às empresas estatais. Empresas estatais nós vamos ver mais adiante, mas elas possuem regimes híbridos. E, portanto, o artigo 66 do Código Civil trabalha a fiscalização do Ministério Público. Finalizamos aqui, né, sob essas premissas e com essas bases jurídicas, os principais pontos, conceitos e características das fundações públicas no direito brasileiro. Tomo a liberdade de já me fazer referência, mas não ler novamente, o Decreto-Lei 200, que nós já fizemos a análise nas aulas anteriores, não é mesmo? Que prevê a existência das fundações públicas na estrutura orgânica, né, como instituição pertencente à administração direta. Lá nos termos do artigo 4º do antigo e atualmente ainda vigente Decreto-Lei número 200, de 1967. Por estas razões, vamos passar agora a um tópico de suma importância, o tópico relacionado às agências executivas. O que são as agências executivas?
quais são os detalhes, as peculiaridades, as características dessas tais agências executivas. Vamos ver. Nos acompanhe, continue conosco, que algumas novidades seguirão aqui e serão muito importantes para agregar ao nosso conhecimento sobre organização da administração pública brasileira. Agências executivas. As agências executivas nada mais são do que autarquias ou fundações públicas que passam a gozar desse status, que auferem essa qualidade. E aí eu explico melhor o que significa essa tal qualidade, esse status, né, de agências executivas. Uma agência executiva, ela é assim qualificada por ato próprio do chefe do executivo, mediante alguns requisitos que nós vamos ver aqui. Um dos principais requisitos é a celebração de um contrato de gestão. O que significa um contrato de gestão? É um instrumento que prevê, com especificidades, o gerenciamento, atos, metas, indicadores de desempenho, critérios de avaliação, situações essas que militam em prol do princípio da eficiência, esculpido no artigo 37 caput da nossa Constituição. E por que nós estamos trazendo especificamente nesse campo? Né? Os senhores e as senhoras vão me perguntar, professor, o artigo 37 caput não é aplicado a toda a administração pública? Então, ele é aplicado, o princípio da eficiência é aplicado a tudo. Autarquias, fundações, empresas públicas, órgãos públicos, enfim, a todo o aparato estatal. E eu concordo com os senhores e com as senhoras. De fato, os princípios da administração pública são aplicáveis integralmente a toda a administração pública, né? Mas, especialmente o princípio da eficiência, ele ganhou força no momento subsequente. Ele não integrou o texto originário da Constituição. Ele veio no mote da reforma administrativa no intuito de conferir, sim, expressamente no texto constitucional, o dever de eficiência, de qualidade, vamos dizer assim, de presteza da administração pública perante a sociedade. E isso desemboca uma série de institutos, uma série de pensamentos e até mesmo a cultura da sociedade em prol do que é o Estado, para que serve o Estado e o que posso esperar do Estado. Não é mesmo? Seguindo essa linha e dando continuidade, institutos novos foram sendo criados. Como nós já conversamos aqui, o Decreto-Lei 200 de 1967, né, ele é de 1967. E agora, na década de 90, vem o princípio da eficiência expressamente consagrado para agregar, para dar maiores tonalidades e trazer maiores facilidades para a administração pública se qualificar, para se aperfeiçoar e prestar melhores serviços, executar a contento de forma melhor e, como o nome já diz, mais eficiente, as atividades estatais. E em decorrência disso, alguns institutos foram sendo criados. Um exemplo típico disso são, né, as agências executivas. Perdão daqui da falha da expressão, mas as agências executivas são um exemplo clássico dessa, vamos dizer assim, desse novo pensamento em prol da busca por uma maior eficiência das entidades e dos órgãos públicos. E aí, nessa linha, as agências executivas que assim são qualificadas, elas celebram um contrato de gestão, instrumento jurídico previsto em norma, pelo qual as agências, ou seja, autarquias ou fundações, como nós conversamos até aqui, elas se pactuam esse contrato de gestão com o ente político ou com a administração a que é vinculada, para justamente prever aquilo que nós conversamos, metas, indicadores de desempenho, critérios de avaliação, plano de ações específicas, estratégicas, enfim. Todo esse compêndio de atuação é previsto no contrato de gestão e uma vez que se dá o cumprimento das metas, o atingimento dos resultados e tudo flui, né, e é executado de forma satisfatória, o poder superior, o poder, vamos dizer assim, criador daquela entidade administrativa, ele justamente flexibiliza alguns critérios de controle, ele
concede alguns benefícios orçamentários, repasses diretos de verbas específicas para as entidades, dentre outras facilidades. Torna o relacionamento e o controle finalístico, como nós conversamos até aqui, algo mais fluido, algo mais salutar, algo mais transparente. E isso é de bom tom, com base no princípio republicano e numa sociedade em tempos contemporâneos. Não é mesmo? Então, vamos seguir adiante com o nosso tema, agências executivas. As agências executivas são pessoas jurídicas? A resposta é não. As pessoas jurídicas são autarquias ou fundações. Agência executiva é, portanto, uma qualificação, como nós falamos, um status. Finalidade da constituição de agências executivas é justamente competências específicas, maior autonomia e garantias, mediante aquele cenário que nós explicamos aqui, celebração de um contrato de gestão, avaliações, resultados e aí essas concessões e essas benesses. Tudo em prol da potencialização, do fortalecimento do princípio da eficiência. Senhoras e senhores, quais são os principais requisitos para a constituição de uma agência executiva? São dois principais: ter um plano estratégico em vigor, um plano de ações, um plano estratégico da instituição em vigor, da autarquia ou fundação, e celebrar um contrato de gestão com o órgão supervisor, com o órgão a que pertence, a que foi criada ou que exerce a tutela sobre tal autarquia ou sobre tal fundação, como nós já havíamos conversado aqui. A qualificação, portanto, a consolidação dessa qualificação ocorre por decreto do chefe do Poder Executivo. Um exemplo que nós temos no direito brasileiro de agência executiva é o Instituto Nacional de Metrologia, o INMetro, conhecido pelos senhores e pelas senhoras, muito provavelmente, pela execução de atividades de fiscalização, de avaliação, tudo na política pública de metrologia e demais políticas correlatas. Não é mesmo? É uma agência executiva que nós temos no nosso país. Fica aí de exemplo para os senhores e senhoras. E vamos prosseguir, portanto, com o nosso assunto subsequente. Temos agora, senhoras e senhores, os consórcios públicos. É o último instituto dessa nossa aula. Os consórcios públicos são, portanto, instituições previstas originalmente no artigo 241, artigo 241 da nossa Constituição Federal. Em resumo, o que fala aqui o nosso artigo 241 da Constituição? Vou pedir vênias aos senhores e senhoras para fazer uma breve contextualização. Ele diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por lei os consórcios públicos e poderão celebrar convênios federativos para a gestão associada de serviços públicos. Em linhas gerais, o dispositivo é um pouco mais comprido do que isso, mas em linhas gerais, o dispositivo aborda essa essência, essa finalidade. E, para tanto, foi editada no ano de 2005 a Lei 11.107, que dispõe sobre a gestão associada de serviços públicos através de consórcios públicos. Os consórcios públicos hoje, senhoras e senhores, estão formalmente, normativamente, integrados no sistema e no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos, então, às características, ao conceito, à finalidade dos consórcios públicos. Bom, os consórcios públicos, mediante expressa previsão nessa lei que acabamos de falar, Lei 11.107, eles são criados pelo poder público. Portanto, em tese, são entidades da administração pública. E agora poderíamos perguntar, o decreto-lei não fala nada nesse sentido, não é mesmo? Decreto-lei 200, a Constituição, à época, falou no artigo 241, mas nada falou no 37, né? Nem no 18, dos consórcios públicos. E onde ficam os consórcios públicos nessa situação? Em que seara ficam os consórcios públicos? Portanto, senhoras e senhores, os consórcios públicos, eles podem ser consórcios públicos no mesmo raciocínio que fizemos para as fundações públicas. Eles podem ser consórcios públicos de direito público ou consórcios públicos de direito privado.
E aí nós temos algumas diferenças, né, peculiares, inerentes, do mesmo jeito que temos as diferenças das fundações públicas. O consórcio público de direito público, são conceituados e muito aproximados, de acordo com a interpretação legal que se tem, a exemplo da doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, nós temos o status de autarquia. É muito falado também uma autarquia multifederativa. Nós vamos explicar um pouco melhor adiante, tá bom? Mas se aplica a ideia de autarquias, portanto, entidade da administração pública indireta. Quando os consórcios públicos são entidades com personalidade jurídica de direito privado, muitos defendem que não pertencem à administração pública e outros defendem, doutrina de outra ponta, defende que pertenceriam sim à administração indireta, porque ato do poder público, entidade criada pelo poder público, não pode ficar totalmente na esfera privada, mas ficaria mais sujeita ao regime de direito privado, na linha do que seriam as empresas estatais, algo desse gênero, né? Então, nós temos aqui uma primeira distinção. Vamos a alguns detalhes dos consórcios públicos. Os consórcios públicos se consolidam mediante a integração de entes federativos. Como nós vimos no artigo 241 da Constituição, e podemos extrair da leitura dos primeiros artigos da Lei 11.107, é a junção de entes federados, de entes políticos, como nós vimos aqui, para a execução de atividades estatais específicas ou execução de serviço público. Como diz o artigo 241, gestão associada de serviços públicos. Partindo dessas premissas, vale ressaltar também que a entidade da administração indireta também pode integrar um consórcio público, mas, primordialmente, tem-se a visão de que eles são cargo-chefe para o manejo, para a utilização pelos entes políticos, municípios, estados, União e o Distrito Federal. Vamos aqui a algumas peculiaridades. De acordo com as normas atualmente em vigor, as normas de regência dos consórcios públicos, a União Federal só poderá participar de consórcios públicos em que figurem os estados membros em que, atrelados aos municípios que também participam. Vamos explicar um pouco melhor esse contexto e esse cenário. Essa disposição normativa veio meio que para impedir que a União Federal firme e formalize, celebre, portanto, consórcios públicos diretamente com os municípios. Eles precisam celebrar, se a União Federal participar da celebração de um consórcio público, pode conter municípios, necessariamente estados que abarcam esses municípios, e aí sim a União Federal pode entrar. Compreenderam bem essa questão? Isso enseja muitas críticas, muitas críticas. Professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua doutrina administrativista, nos traz muitas críticas sobre isso. De acordo com doutrina moderna sobre o pacto federativo e sobre a integração na federação contemporânea, diz que não deve haver hierarquia nem limitações de ordem relacional numa federação em tempos modernos, em tempos atuais. Mas fato é que existe essa norma e devemos observá-la com as devidas críticas e com as devidas necessidades de aperfeiçoamento. Requisitos básicos para a constituição de um consórcio público, senhoras e senhores. Quais seriam? De acordo com o que preleciona a doutrina do direito administrativo e a legislação de regência, os consórcios públicos são precedidos de protocolo de intenções. Protocolo de intenções é um instrumento trazido pela legislação, onde os entes políticos participantes formalizam as suas devidas intenções de se consorciarem. Não é mesmo? Algumas diretrizes, algumas finalidades, algumas orientações gerais já são formalizadas e celebradas nesse protocolo de intenções. A celebração propriamente dita deve ser chancelada por, vamos dizer assim, autorização legal. Deve haver referendos, autorização legal, expressa ratificação, vamos dizer assim, do protocolo de intenções na instância legislativa de cada ente federado. Portanto, tem essa previsão na Lei 11.107.
A partir da devida consolidação desse estágio, dessa fase, existe, portanto, a segunda parte, que é a constituição da pessoa jurídica, que, como nós conversamos anteriormente, pode ser de direito público ou de direito privado. E aí a constituição vai se dar. Como nós falamos para as fundações, na linha do que o professor José dos Santos Carvalho Filho traz para tais fundações públicas, se o consórcio público for de direito público, se aproxima das autarquias, portanto, essa legislação, na verdade, ela tem o condão de criar o consórcio público e não somente autorizar a criação. Isso é uma crítica e uma interpretação contextualizada que a doutrina do direito administrativo nos traz. Se, portanto, o consórcio público tiver natureza jurídica de direito privado, a lei, sim, autorizativa. E aí autoriza a criação e os demais atos de constituição e materialização da pessoa jurídica seguem para as etapas subsequentes. Vamos, portanto, fazer uma breve consolidação final do nosso assunto em voga, que são os consórcios públicos. Área de atuação. Como vimos no artigo 241, os consórcios públicos podem ser vocacionados à gestão associada de serviços públicos. E a legislação de regência, Lei 11.107, traz maiores detalhamentos. Nós temos consórcio, a possibilidade de consórcio para tratamento de água e esgoto e diversos outros cenários em que é viável a utilização de consórcios públicos para promover a eficiência e o aperfeiçoamento das necessidades da população, unindo esforços entre tais entes federativos para a gestão associada de serviços públicos importantíssimos para a coletividade. A retirada do consórcio. A retirada do consórcio, conforme grande parte da doutrina, também deve ser chancelada por lei. Outra parte da doutrina diz que tal lei não é necessário. Basta a manifestação de vontade em assembleia, nos termos da lei que autorizou lá atrás, ou criou, né? Nos termos da lei que autorizou ou criou o consórcio público no início, vai ser realizada a retirada do consórcio público, mediante a expressa manifestação de vontade no órgão competente. Muitas vezes chama-se de Assembleia do Consórcio. E aí não precisaria de ratificação legal. Mas, conforme conversamos em aulas anteriores, outra parcela da doutrina, por compreender a existência do princípio do paralelismo das formas, ou seja, a mesma forma que é utilizada para ir, deve ser utilizada para vir, né? Colocando aqui um ditado simplório, não é mesmo? Portanto, seguindo essa linha, deveria sim ser manifestada a vontade na Assembleia e, logo em seguida, haveria a necessidade de chancela legal, de submissão, ratificação, enfim, colocação dessa situação perante o Poder Legislativo do ente federado que assim optar. Tá bom? Temos esse ponto importante para pensarmos e interpretarmos a legislação. Mas esse é o cenário da doutrina atual do direito administrativo. Outra questão é justamente o contrato de programa e o contrato de rateio. O que vem a ser esses dois institutos, contrato de programa e contrato de rateio? Explico com um pouquinho de calma para os senhores. Conforme previsão normativa para tanto, os consórcios públicos precisam se atentar ao contrato de programa. Uma vez existente uma pessoa jurídica multifederativa, ela foca na gestão associada de serviços públicos, mas ela envolve, por óbvio, como nós acabamos de ver aqui, diversas pessoas políticas, diversos entes políticos, diversas entes políticos ou entidades administrativas. Portanto, precisa haver uma confluência e uma repartição de competências, uma repartição de responsabilização, de responsabilidades, de obrigações, uma definição de obrigações. Precisa haver uma regulamentação geral dos direitos e deveres de cada um dos entes consorciados, sob pena de, no futuro, haver muitos conflitos de interesses e a ponto até de poder inviabilizar a execução da atividade fim do consórcio, a finalidade para a qual ele mesmo foi criado. Não é mesmo? Dessa forma, o contrato de programa é um instrumento expresso na legislação de regência que nos traz a ideia que
é obrigatório aos consórcios públicos a celebração de contrato de programa para regrar, regulamentar, prever os direitos e obrigações, as responsabilidades, as obrigações de cada um dos entes ou entidades consorciados. E aí traz alguns detalhes, alguns detalhamentos, algumas finalidades específicas, algumas orientações, a lei vai esmiuçando. Mas o contrato de programa é um instrumento apto para isso. E, na outra ponta, o contrato de rateio. O que vem a ser o contrato de rateio? O nome é bem intuitivo, senhoras e senhores. Contrato de rateio é porque, diante de um complexo de deveres e direitos, obrigações e responsabilidades fixadas ali no contrato de programa, objetivando cumprir sua missão institucional, o seu objetivo legal de gestão associada de serviço público, nesse itinerário temos o quê? Despesas, temos custos, né? Precisamos de orçamento, tratando-se de poder público, temos orçamentos públicos. Tratando-se de entes consorciados, temos orçamentos públicos diversos. Nessa linha, senhoras e senhores, o que nós precisamos aqui? Um contrato de rateio, para justamente prever a divisão de obrigações financeiras, obrigações de despesas entre os entes consorciados. Essas, portanto, são as principais premissas, os principais conceitos, os principais institutos jurídicos que envolvem o tema dos consórcios públicos. E aqui, portanto, senhoras e senhores, exaurindo mais um pouco do tema sobre fundações públicas, agências executivas e consórcios públicos, nós vamos nos encaminhando para o fim da nossa exposição teórica e não podemos perder de vista o nosso quiz, que são algumas questões que vão nos auxiliar na exata compreensão da matéria lecionada e na gravação dos principais pontos da aula que nós assistimos e que nós participamos e dialogamos aqui. Vamos ao nosso quiz? Uma fundação pública, regida pelo direito público, representa uma entidade. Letra A, da administração auxiliar. Letra B, da administração direta. Letra C, da administração indireta. Letra D, da central. Vamos à resposta certa? Nossa, muito bem! É a letra C, da administração indireta. Nós estudamos isso nessa aula. A fundação pública regida pelo direito público é uma entidade pública da administração indireta, tal como previsto no artigo 37, inciso 19 da Constituição e Decreto-Lei 200 de 67. Vamos à próxima. Fundação municipal criada por lei e mantida com recursos do poder público constitui: pessoa jurídica de direito privado, não integrante da administração pública. Letra B. Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública. Letra C. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Letra D de dado. Pessoa jurídica de direito público, integrante do terceiro setor. Nós também estudamos isso. Vamos à resposta correta? Letra B, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública. No enunciado dessa questão, nós temos uns bons indicativos. Criada por lei, mantida com recursos do poder público. Então, aqui, perfeitamente, já conseguimos destinar o nosso pensamento para ser uma pessoa jurídica da administração pública, não é mesmo? Vamos à terceira e última questão. A alteração ou extinção do contrato de consórcio público dependerá de acordo entre todas as partes e aprovado por Assembleia Geral, que independerá de ratificação posterior. Letra B. Instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Manifestação expressa de cada parte autorizada por meio de decreto dos respectivos chefes do Poder Executivo. Letra D de dado. Mero acordo assinado pelas partes, que valerá de imediato, após a assinatura do último consorciado.
Aqui precisamos de uma atenção especial. Faz parte de um item faz parte de um conceito, de uma doutrina que não é pacífica. Nós estudamos isso na nossa aula. Vamos à resposta correta? Letra B. Instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Adotou-se aqui, portanto, nessa questão, a parte doutrinária que exige lei, que exige o ato de manifestação de vontade, ratificado lá na Assembleia Geral, praticado na Assembleia Geral, ratificado por lei, mediante todos os entes consorciados. Não é mesmo? Como nós acabamos de estudar aqui. Pois bem, como nós acabamos de ver, para a resolução de questões sobre esse assunto de direito administrativo, é de suma importância captarmos bem essa essência doutrinária e essa essência legal sobre os institutos que aqui falamos. Volto a frisar, nessa ocasião, que o direito administrativo e o direito como um todo, como uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata, com fórmulas, conceitos e métricas previamente preparadas. Temos, portanto, algumas correntes, algumas teorias, alguns entendimentos, divergências, enfim. Portanto, nessa última questão, tivemos aqui um exemplo onde a banca examinadora de um determinado concurso adotou como formato de resposta uma posição doutrinária. Hoje em dia, lendo algumas obras de direito administrativo, arrisco a dizer que tal posicionamento ele é até majoritário, uma vez que vigora, como conversamos aqui em minutos anteriores aqui, o princípio do paralelismo das formas. Segundo esse princípio, o formato de ida deve ser o mesmo de vinda, ou seja, deve haver sincronia, deve haver similitude entre os formatos jurídicos no direito brasileiro. E considerando a existência de protocolo de intenções e ratificação por lei lá no início, também para retirada ou para saída, para extinção do consórcio, enfim, para essas finalizações do consórcio, também seria necessária essa sistemática, não é mesmo? Esse procedimento. Então, aqui temos essa questão. Outra parte da doutrina que diz não ser necessária é justamente como nós conversamos. A doutrina que preleciona a necessária observância à lei que vai autorizar ou que vai instituir o consórcio público. Se ela dispensar de ratificação legal, não há necessidade, porque a própria lei lá na origem dispensou de ratificação legal. E aí não haveria essa obrigatoriedade. Mas não foi o que restou considerado pela banca dessa questão aqui, que é uma questão adaptada, né? Mas uma questão com referência em alguma prova de concurso anterior realizado. Não é mesmo? E aqui nós já estamos próximos do final da nossa aula. Vamos só meramente fazer um breve retrospecto aqui sobre pontos principais do nosso encontro de hoje. Nós falamos sobre fundações públicas e a possibilidade de peculiar personalidade jurídica, seja de direito público ou de direito privado, não é mesmo? As aproximações, os detalhamentos das fundações públicas, a peculiaridade da fiscalização do Ministério Público, uma conceituação do professor José dos Santos Carvalho Filho sobre o que seriam as fundações autárquicas, uma vez que seriam as fundações de direito público, que se aproximam das autarquias, se aproximam da ideia e seriam, portanto, pessoas jurídicas de direito público interno, não é mesmo? Dentro dessa linha das fundações, fizemos um paralelo entre fundações privadas e fundações públicas, para justamente diferenciar e contextualizar melhor o cenário em que os senhores estão tendo as aulas sobre fundações públicas especificamente. Partimos, portanto, para as ideias sobre agências executivas. Vimos que agências executivas não são uma pessoa jurídica independente. Agências executivas são, portanto, uma figura, uma qualificação, um status conferido a uma autarquia já existente ou a uma fundação, que, mediante celebração de um contrato de gestão e tendo um plano estratégico já em vigor, ela consegue auferir a qualificação de agência executiva mediante ato do chefe do Poder Executivo. E esse ato
é consolidado através de decreto. Temos essa realidade das agências executivas. O que seria o contrato de gestão? Falamos aqui, instituto legalmente previsto. Contrato de gestão como o instrumento que trabalha metas, ações, plano de ações, indicadores de desempenho, resultados, critérios de avaliação, um cenário complexo para o monitoramento da execução das atividades das agências executivas pelo órgão ou ente político supervisor. E, em contrapartida, esse ente político concede flexibilizações, benesses da autonomia, benesses financeiras, enfim, coisas, claro, que tudo dentro do que é legalmente permitido, mas facilidades em prol do princípio da eficiência. Também falamos um pouco aqui sobre o princípio da eficiência. Tal princípio é um princípio de suma importância no direito administrativo, não é um princípio que compôs o texto da Carta Magna originalmente falando, mas veio logo na sequência, nos idos da década de 90, e que promove interferências em diversos pensamentos, institutos e formatos jurídicos atualmente existentes, como é o caso do contrato de gestão e até mesmo a ideia de consórcios públicos. Quando adentramos, então, por fim, nos consórcios públicos? Aqui a gente já está em vias de fazermos a nossa finalização, né? Quando entramos no consórcio público, foi o último item abordado antes do nosso quiz. Consórcios públicos são entidades criadas para justamente fazer a gestão associada de serviço público, onde figuram como entes participantes entidades da Federação Brasileira. Essas entidades se associam na forma de consórcio que podem ganhar personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. E assim, as mesmas peculiaridades das fundações, como nós vimos lá. Se pessoa jurídica de direito público integra a administração indireta, tais como as autarquias, o que traz à doutrina a nomenclatura de autarquia multifederativa ou autarquia interfederativa. Não é mesmo? Vimos isso aqui. Ato contínuo, em rumo à nossa finalização, os consórcios públicos precisam do protocolo de intenções, da formalização por lei e do ato de constituição específico, se de direito público, criado diretamente pela lei, mas se de direito privado, os atos de registro subsequentes. E assim, nós fizemos o nosso quiz e vamos próximos à nossa finalização. Aqui, o programa Saber Direito, no fim da nossa aula, da nossa terceira aula, da nossa aula de número 3, falamos sobre fundações públicas, consórcios públicos e agências executivas, no âmbito do curso Organização da Administração Pública do Brasil. Uma realização da TV Justiça. Eu sou o professor Marcos Felipe e nós vamos adiante. Nós teremos o encontro 4, ou a quarta aula, e teremos também o encontro 5, ou a quinta aula, onde ainda exploraremos as estatais ou empresas estatais e, por fim, exploraremos os entes de cooperação. Entidades estas mais novas, com base em legislações mais recentes, mas que apresentam um peculiar tratamento e muitas nuances que podemos aqui explorar e dar linhas gerais aos senhores e às senhoras para que possam, com maestria, compreender melhor o organograma e, vamos dizer assim, o mapeamento institucional da administração pública no Brasil. É uma satisfação estar com senhores e senhoras e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.